chave vira, as portas se abrem. Quando a gente entende, ó, arquétipo, você está preparado para entender isso? Está escrito lá na palavra assim, ó: os segredos de Deus é reservado para aqueles que o temem. Então fica aqui comigo que nós vamos entender o que o Neville explica sobre essa questão do arquétipo, hein? Presta atenção. Existe uma grande diferença entre resistir ao mal e renunciá-lo. Quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção. E por isso, você continua a torná-lo real. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele e transfere para aquilo que você deseja. Então, quando você transfere a atenção para aquilo que você deseja, você fortalece aquilo que você deseja. E aí tem um versículo na Bíblia que eu nunca entendi, que eu ficava achando que estava errado, eu ficava indignado com aquilo, que é esse versículo aqui, ó: ao que lhe tem, lhe será dado, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu falava assim, mas Deus é injusto assim, de tirar de quem já não tem? Só que a lógica de Deus não é a lógica humana. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E aí, eu vou explicar para vocês, olha só a questão. Aquele que tem o quê? Aquele que tem lhe será dado, aquele que tem o espírito de Criador, o arquétipo de Criador. E o que é o arquétipo? O arquétipo, ele é emoções, padrões invisíveis de pensamentos e conversas internas. Conversas que nós escolhemos, que nós usamos o nosso livre-arbítrio para pensar. Tipo assim, ó: ah, fulano me enganou, fulano foi injusto comigo, fulano traiu a minha confiança. É normal, nós somos humanos e sentirmos isso, mas nós vivermos esse arquétipo da vítima não é normal, isso não nos faz bem. E eu vou te explicar para você o que o arquétipo da vítima faz. Presta atenção, quais são as características? Ele é prostrado, ele vive uma apatia, ele não tem vontade de fazer nada, é como se fosse aquela pessoa anêmica, triste, ele não tem ação, e aí ele chora e culpa terceiro. Sempre é culpa do outro, sempre alguém o machucou. O poder não está na mão dele, o poder está na mão do outro. Quando você delega a culpa para o outro, juntamente com a culpa você está dando poder ao outro de consertar aquilo que ele fez contigo. Você tira o poder da sua mão, como o Neville falou aqui, ó: quando você dá atenção para o que você não quer, você está fortalecendo ele. Presta atenção no que ele lê aqui, ó: quando você resiste ao mal, você dá a ele a sua atenção. Você dá a ele aquilo que você tem de mais vital, o seu poder vital, que é a atenção. Você dá energia, você alimenta aquilo. E aí você vive numa identidade de dor e medo. Quem gosta de viver tenso, triste nessa identidade de dor e medo? Mas muitas das vezes inconscientemente a gente vive isso. E aí a gente nunca muda. Então, o arquétipo da vítima, ele tem essas características negativas aqui. Mas, por outro lado, nós temos o arquétipo do Criador, que é a outra polaridade. Olha, o Criador, ele não reclama, ele sempre procura o que fazer. Ou seja, está triste, arruma alguma coisa para você fazer, uma coisa produtiva, vai para a ação. E aí o que ele faz? Como que eu uso o que aconteceu comigo a meu favor? Presta atenção, a concha lá no fundo do mar, quando entra um grãozinho de areia dentro dela, em vez dela reclamar que está doendo, que está ferindo as arestas daquele grãozinho de areia, ela vai criando ali uma capa protetora em volta daquele grão de areia. E ali forma dentro dela o quê? A pérola, aquilo que tem mais valor dentro dela. Então está precisando você usar isso que fizeram contra você como energia. E você vai criando ali defesas, vai ressignificando aquela história. Daqui a pouco você tem algo precioso dentro de você. E aí ele pergunta: como é que eu posso usar essa energia? Aí ele cria a partir da dor dele, assim como uma concha. Então, o Criador, ele tem essa característica. Ele rouba o poder de quem feriu. Ele fala assim: ah, você me feriu, mas eu não te dou o poder de você morar na minha cabeça, não. Eu vou criar a minha própria realidade a partir disso. Eu vou melhorar e você vai ver que eu vou dar a volta por cima. Olha, mas fica tranquilo. Existe uma lei do Caibalion que fala assim, que é a causa e efeito. Que ela fala que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. A pessoa te feriu, passou o cartãozinho de crédito lá, a fatura vai vir para ela. Quanto a isso, você fica tranquilo. Mas não é contigo, é com o universo. Então, tem um versículo também na Bíblia maravilhoso, que o
quero ler para vocês, que é a história do José do Egito. Ele também viveu essa situação de ser vítima, mas ele não morou nessa situação. Ele foi jogado num poço e depois vendido como escravo. Mas lá na frente, ele dá a volta por cima e a ferida dele foi usada, foi transformada em bênção e se tornou governador do Egito. E ele fala assim, ó: vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ou seja, o universo tem um projeto até na nossa dor. Às vezes ele vai usar aquela dor como uma alavanca para te tirar de um lugar que ele não quer, para te usar como ferramenta, para usar aquilo como ferramenta para você voar. A mãe pássaro, quando ela vê que o filhote já está passível de voar, ela começa a tirar o conforto do ninho. E aí, a priori, o pássaro: nossa, que horrível. Mãe, cadê o alimento? Não está vindo mais. Mãe, esse ninho aqui tá espetando. Para quê? Para que o filhote ganhe vida própria. Porque a mãe não vai conseguir viver eternamente para tratar do filhote. E aí o filhote tem que fazer uma escolha. Ou ele fica ali e morre de fome, ou ele cai lá embaixo e se precipita e acaba por vez, ou ele voa. Então, que nós escolhamos voar, olha, escolhemos mesmo? Nem sei. Que a gente possa escolher voar e abraçar o arquétipo do Criador. Porque ao que tem lhe será dado. Ao que tem o quê? Ao que tem o arquétipo do Criador. E o arquétipo são os padrões invisíveis de pensamento que a gente assume. São características que a gente abraça ou não. E aí está na nossa mão escolher, mas sermos a vítima ou sermos o Criador. Qual dos dois você escolhe? Você tem o poder de escolher. Como você escolhe? Através dos pensamentos que você alimenta. É o que o Neville falou aqui, só para finalizar, hein? Presta atenção, olha só, hein? Olha o finalzinho. Quando você renuncia ao mal, você remove a sua atenção sobre ele. Ou seja, você remove aquilo que dá vida para ele. Então renuncie hoje o mal, o arquétipo da vítima. É sobre isso. Fiquem com Deus, forte abraço. Desculpa que ficou longo, foco no alvo.